Imagina só, a pessoa poder cumprir uma pena ou até esperar o julgamento na própria casa, em vez de ficar atrás das grades. Parece, assim, uma solução óbvia para a superlotação nos presídios, né? Mas quando que isso é realmente possível aqui no Brasil? Pois é, não é tão simples quanto parece à primeira vista. Exato. Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada da prisão domiciliar no nosso sistema. Vamos ver as regras, as decisões importantes dos tribunais, sabe? E os desafios que isso traz na prática. Tudo com base na lei e na jurisprudência mais recente. Um tema fundamental, sem dúvida. E olha, antes da gente mergulhar nisso, um convite rápido para quem está acompanhando a gente. Se inscreve aí no canal, compartilhe o conteúdo, ajuda bastante a levar essa discussão para mais gente. Isso aí, importante apoiar. Bom, então vamos lá. Desmembrar isso aqui. A prisão domiciliar, ela não é uma coisa só, né? Pode aparecer em momentos bem diferentes. Exatamente. Tanto antes da condenação final, tipo no lugar da prisão preventiva, como depois, já na execução da pena mesmo. Perfeito. E é crucial, assim, entender que prisão domiciliar não é liberdade total, né? A pessoa continua privada de liberdade, só que cumpre em casa. Com regras, claro. E essa possibilidade está lá, tanto no Código de Processo Penal, o CPP, para quem ainda aguarda o julgamento, quanto na Lei de Execução Penal, a LEP, para quem já foi condenado e está no regime aberto. Entendi. E a base para isso tudo vem da Constituição, mesmo que indiretamente? Isso. A Constituição não fala prisão domiciliar, mas ela dá todo o suporte, né? Princípios como dignidade da pessoa humana, a proteção da família, da criança, do idoso e também a regra de que ninguém pode ser preso sem ordem judicial fundamentada, né? Tudo isso sustenta a existência dessa alternativa. Faz sentido. Vamos focar primeiro na domiciliar antes da condenação, aquela de substituir a preventiva. O CPP traz umas situações bem específicas, né? Focadas em quem é mais vulnerável. Exatamente. O artigo 318 do CPP lista essas hipóteses. É um rol, assim, bem definido. Pessoas com mais de 80 anos, 80 nossa. sim, ou então com doença grave, que precisa ser comprovada, claro, gestantes também, e mães ou pais que sejam os únicos responsáveis por cuidar de crianças pequenas, até 12 anos incompletos, ou de pessoas com deficiência. A ideia é proteger mesmo quem está mais frágil. Sei. E teve uma lei mais recente, acho que de 2018, que deu uma força extra para um desses grupos, não foi? Deixou meio que obrigatório. Isso, foi um marco importante. A Lei 13769 de 2018. Ela tornou obrigatória a conversão da preventiva em domiciliar para gestantes, mães, pais ou responsáveis por crianças até 12 anos ou pessoas com deficiência. Ah, então virou regra nesses casos. Em regra, sim, mas tem exceção, e é uma exceção crucial. Essa obrigatoriedade cai por terra se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça, ou pior ainda, se for contra os próprios filhos ou dependentes. Entendi. Nesses casos mais graves, o juiz decide caso a caso. Exato. Aí a análise é individualizada. Certo. E saindo da preventiva, e para quem já foi condenado, já está cumprindo pena, como funciona a domiciliar nesse caso? Bom, aí a gente entra na Lei de Execução Penal, a LEP. A previsão está no artigo 117. É para quem já está no regime aberto, aquele regime que, teoricamente, já exige mais autodisciplina do condenado, né? Sim, o último estágio antes da liberdade condicional, geralmente. Isso. As hipóteses para domiciliar no regime aberto são parecidas com as da preventiva, mas com algumas diferenças. Idade maior de 70 anos. 70 um pouco menos que os 80 da preventiva, né? Doença grave, ser gestante ou ser mãe ou responsável por filho menor ou pessoa com deficiência. É bem similar mesmo. E olha que interessante, aqui também tivemos uma mudança bem recente, agora em 2024, uma nova lei, a 14843. Opa, novidade. O que ela trouxe? Ela passou a exigir, de forma obrigatória, o uso da monitoração eletrônica, a famosa tornozeleira, para esses casos de domiciliar na execução da pena em regime aberto. Ah, então agora tem que usar a tornozeleira sempre nesses casos da LEP. Pela nova lei, sim. E tem mais. Para progredir de regime, agora também se exige um exame criminológico, uma avaliação mais, digamos, aprofundada do condenado. Entendi.
E a gente sabe que os tribunais superiores, STF e STJ, também influenciam muito, né? Tem decisões importantes sobre isso. Sem dúvida. A jurisprudência é fundamental para dar contorno a essas regras. Teve aquele habeas corpus coletivo famoso do STF, o 143641, que foi um divisor de águas. Lembro desse caso. Foi bem comentado. Sim, ele garantiu a domiciliar para muitas gestantes e mães de crianças pequenas que estavam em prisão preventiva, justamente para proteger as crianças das condições ruins das prisões. E tem outra decisão importante do STF, o HC 165-704, que reforçou o dever do Estado de garantir o convívio familiar, o que acaba apoiando a ideia da domiciliar em certos casos. E não podemos esquecer da súmula 493 do STJ, que é mais antiga, mas ainda muito relevante. Ela basicamente diz que, se não tem vaga em presídio adequado para o regime semiaberto ou aberto, a pessoa não pode ficar num regime mais grave. Aí a domiciliar acaba sendo a solução que os tribunais aplicam. Certo, uma solução pragmática para a falta de estrutura, né? Mas aí vem a pergunta: como garantir que a pessoa está cumprindo mesmo a domiciliar? E se ela descumprir as regras? Bom, a fiscalização é o grande desafio, né? Geralmente se usa a monitoração eletrônica, a tornozeleira, que rastreia a pessoa, ou então visitas periódicas de agentes do Estado. E se a pessoa, sei lá, sair fora do horário permitido, violar alguma condição? Aí a consequência é séria. O benefício é revogado, a pessoa volta para a prisão preventiva, se for o caso, ou regride para um regime mais fechado na execução da pena, perde a domiciliar. Entendi. Então, juntando tudo isso, parece que a gente vive uma tensão constante, né? Por um lado, a superlotação, a necessidade de achar alternativas à prisão que sejam mais humanas, até mais baratas para o Estado. Exato. E por outro lado, a dificuldade real de fiscalizar quem está em casa. A tornozeleira ajuda, mas tem custo, precisa de estrutura, pessoal, nem sempre funciona perfeitamente. É exatamente essa a tensão. Se a gente olhar para o quadro geral, a prisão domiciliar é uma ferramenta estratégica, sem dúvida. Ela tenta equilibrar a punição com a proteção de direitos, especialmente de grupos vulneráveis. Pode ser uma resposta à crise carcerária, só que a eficácia dela depende totalmente de critérios bem definidos para conceder, de uma fiscalização que funcione de verdade e de investimento em políticas para acompanhar essas pessoas. É uma busca constante por esse equilíbrio delicado. Um equilíbrio difícil de achar. Muito. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão importante. Até onde a tecnologia, como a monitoração eletrônica, pode ampliar o uso da domiciliar como alternativa real à prisão? Será que isso resolve ou só cria uma sensação talvez falsa de segurança? Ou pior, pode gerar novas formas de controle social muito invasivas na vida das pessoas? Qual é o limite disso? E qual seria o próximo passo além da domiciliar para buscar penas que sejam realmente mais justas e humanizadas? Fica a questão, né? Uma ótima reflexão para a gente terminar. Agradecemos muito a atenção de quem nos acompanhou nessa análise sobre a prisão domiciliar. Se essa discussão foi útil para você, ajudou a entender melhor, não esquece de sinalizar com um like. Muito obrigado e até a próxima.